Quais são os benefícios do uso de testosterona? Seja para uma pessoa que quer fazer TRT, vamos colocar uma pessoa que quer fazer o TRT, né? Que ela precisa disso, para ficar mais específico aqui. Quais são os benefícios e malefícios para a pessoa que precisa de fazer um TRT, que tem testosterona baixa? Bom, infelizmente, ao redor desse assunto tem muitos estigmas, né? Testosterona dá câncer e por aí vai. Eu já escuto isso aí desde pequeno. Na verdade, dificilmente você vai ver uma pessoa que tem testosterona mais alta pela questão da idade, um jovem, desenvolver, por exemplo, câncer de próstata por causa de testosterona. Existem outros viés. Como eu falei, um dos subprodutos da testosterona é o DHT. Ele sim é um dos causadores de hipertrofia prostática. Agora, quando a pessoa faz esse processo bem feito, com um profissional que acompanha, toda uma sequência de exames, atrelando isso à dieta e exercício físico, tem uma série de benefícios. Por quê? Como ele mesmo falou, a testosterona ela age a nível cerebral, melhorando a memória, capacidade cognitiva, visão tridimensional. E quando esses níveis começam a cair, muitas vezes tem pessoas que pensam que tem algo muito grave acontecendo com ele, baixo rendimento, mesmo que não está estudando para concurso. Tem muitos homens que relatam uma sonolência, um cansaço exacerbado. Só que também não adianta ele focar só na testosterona. Muitas vezes eu avalio pessoas e ele não tem testosterona baixa, até boa para a faixa etária, para o estilo de vida. Mas tem outras nuances de vitaminas, minerais, que auxilia nesse processo e que ajuda essa testosterona a funcionar de forma correta. É mais ou menos assim. Imagina uma pessoa que tem uma testosterona top, mas ele não treina. Ou não come direito. Ele vai pensar, poxa, eu não ganho massa muscular. Será que é minha testosterona? Não. O mais difícil é ele seguir dieta, preparar a comida dele e treinar todo dia. E às vezes a pessoa descarrega toda essa responsabilidade em cima da testosterona. Mas são N benefícios. A saúde óssea, a saúde mental, diminuição da perca da massa muscular, porque é um problema gravíssimo. Para pessoas de uma certa idade, começa a desenvolver um quadro de sarcopenia, que é a diminuição da massa muscular, porque os sarcômeros vão diminuindo de tamanho. Isso gera um quadro onde a pessoa desenvolve, num primeiro momento, a sarcopenia, depois já desenvolve a osteoporose, ou a osteopenia, pelo menos, simplesmente porque perde massa muscular. E a testosterona, ela ajuda nesse quesito, a frear esse processo de massa muscular e reverter esse quadro. Fora a questão da memorização também. Muitas pessoas têm déficit de aprendizado, principalmente na terceira idade. Lembrar, tem gente que não lembra nem o nome da rua que ele mora mais. Muitas vezes é déficit também hormonal. Tá? É lógico que existem outras coisas, né? Uma coenzima Q10 que pode ser usada para melhorar a questão cognitiva, né? Depois nós vamos falar disso também. Qual que é o nome? Coenzima Q10. Coenzima Q10. Coenzima Q10, mas sempre usada na forma ubiquinol. A coenzima Q10 você encontra ela de duas formas. Na forma ubiquinona, que não é tão bem absorvida, e na forma de ubiquinol. Todas as nossas mitocôndrias, elas dependem da presença da coenzima Q10 para ela produzir energia. Então, o que as pessoas esquecem? Assim como você treina um bíceps, que é um músculo, o cérebro também carece de receber nutrientes para ele fazer o trabalho dele. Se você chegar numa academia e estiver desnutrido, não comeu, não dá conta de treinar. Então, a produção de ATP no cérebro ela é muito intensa, principalmente quando você está naquela pegada mesmo intensa de estudos, você requer muito do cérebro. Então, de repente, a pessoa tem uma deficiência de coenzima Q10, ele pensa que é testosterona. Ele tem uma deficiência de vitamina D3, que é importante para os neurônios, ele pensa que é testosterona. Ômega 3 tem na composição dele duas coisas, o EPA e o DHA. O DHA, ele faz parte da composição dos neurônios. Outra coisa importante para melhorar a parte cognitiva, evitar excesso de açúcar. Uma coisa é você comer um chocolate ali na hora da prova, por exemplo, é muito bem-vindo. Mas aquela pessoa que consome açúcar de forma demasiada. O excesso de açúcar, ele glica a bainha de mielina, que é uma estrutura que encapa os neurônios. Os neurônios, não sei se você lembra da estrutura, ele tem uma capa. É uma capa. Então, se você tem açúcar demais, você começa a glicar essa estrutura. É como se você desencapasse o neurônio. Então, essa pessoa tem dificuldade por excesso de açúcar o tempo todo, carboidratos simples o tempo todo. São prejuízos que levam, com o passar do tempo, uma alimentação inadequada. E existe uma ligação, existe um nexo de causalidade direto entre o uso de hormônio com o coração? Sim. Esse coração, ele vai ficar mais saudável ou não com o uso de hormônio? Eu gosto muito de usar o exemplo do helicóptero. Se você, Deus te abençoa, né? Você vai crescendo, você compra um helicóptero para você. Amém, ué. Amém. Você tem coragem de voar 5 metros de altura dentro da cidade? 5 metros? Não. Vai bater, não vai? Vai bater, ué. E nem pode ser 10 mil metros, porque não é uma aeronave projetada para isso. Então, em níveis normais, a testosterona é muito bem-vinda. Um dos órgãos, um dos músculos, né? Porque é totalmente formado por músculo, que é o coração, ele depende da testosterona para ele ter força de contração.
Tá? Tanto é que muitos idosos ele vai diminuindo a capacidade de força do coração porque tem testosterona baixa também. Agora, o excesso dela, do mesmo jeito que ela hipertrofia a estrutura muscular esquelética, estriada esquelética, ela também hipertrofia as câmaras. E esse tipo de hipertrofia não é uma hipertrofia provocada por pessoas que praticam, por exemplo, esporte de velocidade. Um fundista, por exemplo, ou um velocista. Ele tem um coração maior, mais forte, mas é porque essas câmaras elas foram hipertrofiadas pelo trabalho cardíaco. Isso é muito bem-vindo. Essa pessoa tem até um aumento do débito cardíaco. Por isso que você observa uma pessoa que é corredora, geralmente ele tem uma frequência mais baixa. Você tem uma noção? Geralmente tem. Só pra você ter uma noção, uma vez eu fui parar no hospital por causa disso. Antes, quando eu tava no exército, eu era do pentátulo, que é um esporte, né? São 5 modalidades: a corrida, a natação, o tiro de fuzil de 200 metros, a pista de pentátulo de 500 metros e arremesso de granada. E eu cheguei pra doar sangue, na época eu ainda fazia aquela medição aqui, né? A moça olhou assim e falou: não, mas isso aqui tá tudo errado. Aí mandou eu pro médico. Eu cheguei lá no médico e ele... Não, vou te encaminhar pro cardiologista aqui agora. Você tá morrendo, né? É. O coração tá parando de bater, ué. Cheguei no cardiologista depois, né? Ele era tenente do batalhão, que me conhecia. Ele olhou assim: o que você tá fazendo aqui, negão? Eu falei: não, eu fui doar sangue, mandaram eu vir aqui porque minha frequência tá muito baixa. A frequência chegava a bater 40 e poucos batimentos. Que isso, cara? Mas é baixo demais, é baixo, mas ela é baixa mesmo. Nossa, e na morrendo, época, né, mano? Não, tá morrendo. Que isso, cara? Mas na época eu era mergulhador também, então o mergulho faz isso. Ela chega. Apneia? É. Quantos metros de profundidade, assim? Nós não descíamos muito porque era mergulho de caça, né? Então descia no máximo 9, 7 metros. Nossa, é muito baixo, 40. É. Eu tive um colega meu que passou na polícia comigo, não vou falar o nome dele aqui, não sei se ele é meio sistemático, mas ele teve que refazer o teste da PM porque deu bipardia, Isso. deu baixo. O dele deu muito baixo. Colocaram o cara na esteira. Cara. Analisaram ele na esteira lá, o cara ficou fazendo exame na esteira. Deu 60 e pouco, parece, deu debaixo. Esse processo. É porque você treina isso no mergulho, você conseguir rebaixar o máximo da frequência pra você ficar mais tempo lá embaixo. Então é um treinamento que você faz mesmo. Né? Rebaixa muito. É foda, né, cara? Da mesma forma que às vezes no consultório eu sempre faço avaliação coxímetro. Tem pessoa. Hoje mesmo, eu avaliei um rapaz, infelizmente tá bastante obeso, 121 em repouso. Então é um coração, cara? repouso, 121. Eu ainda conversando com ele, falou que é constante. Porque tem pessoas que quando ele vê, negão desse tamanho, de jaleco na frente dele, a frequência vai lá em cima, é normal, chama síndrome do jaleco branco, beleza. Mas tem pessoas que não. Tem pessoas que o tempo todo a frequência dele é alta. E isso não é bom. É um coração que, hora nenhuma, tá sofrendo com estresse, né? Meu negão desse jaleco branco é foda. Sacanagem, velho. Nossa, cara. Então, mas um jovem de 27 para 28 anos, uma frequência cardíaca de 88, 92, 94, tá padrão? Depende do momento. Porque quando a gente fala de repouso, igual nesse momento, todos nós aqui estamos em repouso, tranquilo. Às vezes a pessoa acabou de caminhar e sentou. Ele entende que ele está em repouso. Ali tem que esperar uma faixa de 5, 10 minutos para voltar. E depende muito do que a pessoa comeu ou tomou. Não falei que depois que você come a sua frequência cardíaca tende a diminuir? Por isso que dá muito sono. E da mesma forma a pessoa que toma energético, cafeína, depois nós vamos falar disso também para estudos. Então essa frequência pode alterar. Mas o exercício físico ele ajuda muito nisso. Principalmente exercício cardio. Quando nós pedimos para uma pessoa fazer cardio, não é só por causa do emagrecimento. Vamos pensar uma pessoa que busca hipertrofia. Tá? Ele estava com 50 quilos, foi para 55, 60, 70, 80, daqui a pouco ele está com 85 quilos. Poxa, ele subiu muito peso. Então eu tenho que preparar esse coração dele também para essa nova carga de massa muscular, porque são novas fibras requerendo presença de oxigênio através do sangue, então esse coração também vai trabalhar mais. Por isso que algumas pessoas têm problemas seríssimos por causa disso. Ele sobe muita massa muscular, não faz o cardio. Não gosta de fazer cardio, acha que é bobagem, acha que é besteira, e não é. Mas você, por exemplo, eu faço cardio 2, 3 vezes na semana. Quando eu treino perna, eu não faço cardio. E eu faço só 30 minutos só de cardio. Você acha que tá legal isso aí ou não? Depende. Aí é que entra a avaliação cardiológica, né? A avaliação física. Porque de repente esses 30 é o satisfatório, mas pode ser melhor. Também não precisa correr, igual tem gente que corre 10 km todo dia. Não. É muito, entende? É muito. Principalmente quando você tá buscando hipertrofia, se você tem um cardio exacerbado, como é que você treina a perna? Não tem como. Corre 10 km, vai fazer agachamento, leg press. Então tudo é dosado. Mas o zero cardio não é bem-vindo pra ninguém. Tá, hipótese alguma. Né? Mas assim, pra gente passar para a próxima pergunta. Existe a possibilidade da pessoa que faz o uso de hormônio infartar? Existe.
O coração dele parar por conta disso? Não por conta disso de forma direta, mas sim pelas consequências do excesso. O excesso, então, pode causar isso nele. Velocidade. Você pode ir para São Paulo a 20 por hora? Não. Você vai ser atropelado. Nem 200. Depois você pode vender o carro só para pagar as multas, né? Então, dentro desse contexto... Nossa, São Paulo é multa com força. Toda hora. Toda vez que eu vou lá, eu tomo multa com força. Aquela São Paulo é foda. O grande problema, Oliver, é assim, ó, é uma resposta muito simples. O problema são pessoas fazerem as coisas sozinhos e não ter monitoramento. Quando você observa o mundo do fisiculturismo, nós temos vários, né? Lee Haney, Lee Priest, o próprio Dexter Jackson, que parou tem pouco tempo. São pessoas aí na faixa dos seus 50, 60 anos de idade que estão inteiraços. Perfeito. E nós vemos pessoas de 20 e poucos anos na vida normal. Acabado. Por quê? Porque ele não entende, ele vai muito pelo que ele ouve. Eu sei que, inclusive, o que nós estamos fazendo aqui, as redes sociais, a internet, ela traz muitas informações, mas a pessoa precisa filtrar. Foi essa conversa inicial que você falou. Às vezes eu tô vendo um fisiculturista aqui, o cara tem um outro estilo de vida. E aí uma pessoa comum, normal, que muitas vezes nem tem dinheiro suficiente para investir em todo o contexto, ele acha que ele pode fazer a mesma coisa. É aquilo que você falou, né, Tchorro? 9.000 calorias por dia, o que é isso? Entendeu? É algo para céu, ele. É a mesma coisa de você querer pegar um carro comum e querer fazer a mesma coisa que faz um carro de Fórmula 1. É outra preparação, é outra vivência. E tem pessoas que parece que eles não gostam de filtrar informações, né? Nós falamos disso aqui no primeiro podcast, lembra? De falar sobre verdades. Quando você chega e fala uma verdade pra pessoa, fala assim, amigão, o que você quer pra você? Você tem certeza que é isso mesmo que você quer seguir da agora pra frente? Você tem grana, inclusive, pra investir e fazer a coisa do jeito certo? Não tem, mas eu quero fazer esse mesmo. Esse que é o grande problema, né? Esse é o problema.